Cíntia. Cíntia, é uma alegria enorme poder estar aqui com você, com tantas pessoas queridas, alunos, colegas de tanto tempo, alunos que já se tornaram colegas. E, assim, quando fala em saúde mental, acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma das pessoas que super levanto a bandeira da saúde mental. Claro que meu primeiro contato com tudo isso foi na faculdade, quando eu fiz psicologia, e a minha formação foi em psicodrama, logo na sequência, e todos os meus estágios foram feitos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, ali eu aprendi a olhar o ser humano nas suas dores emocionais mais profundas, onde haviam desestabilidades mesmo nos seus campos mentais. Eu nem conhecia os florais ainda, né? Então, para mim, é muito emocionante quando eu conheci os florais, poder compreender o quanto os florais seriam uma ferramenta maravilhosa para tantas e tantas possibilidades dentro de tantos e tantos transtornos mentais que crescem dia após dia, né? Os códigos internacionais de doenças mentais estão assim todo o tempo, né, reciclando, reorientando novas possibilidades. Acho que uma das coisas importantes que eu gosto de falar também é que durante todos esses anos dando aula, e eu fui professora de psicopatologia há muito tempo na universidade também, então eu sempre falo para o pessoal da terapia floral em especial, gente, nós temos que conhecer saúde mental, nós temos que conhecer psicopatologia, faz parte da matéria-prima do nosso trabalho, que é o contexto emocional do nosso cliente, do nosso paciente, de nós mesmos, né? Mas, com certeza, não cabe ao terapeuta floral se preocupar em diagnosticar ninguém. Eu acho que é muito importante que a gente diga isso nesse momento que a gente está falando de saúde mental para terapeutas florais, na sua grande maioria, porque realmente o diagnóstico faz parte do trabalho da psiquiatria. Realmente nós precisamos trabalhar em interdisciplinaridade, conversando com psicólogos, com psiquiatras, para que a gente possa evoluir na questão do diagnóstico. Porém, enquanto terapeutas florais, também cabe a nós que saibamos conhecer para que a gente possa detectar sinais e sintomas no campo emocional e no campo mental que possam realmente ser levados a sério, a afinco, para que a gente possa trabalhar com o nosso cliente. Então, eu não poderia começar esse nosso bate-papo sem deixar de falar isso, porque eu acho de suma importância. E, claro, falar sobre o bucho australiano, gente, em 15 minutos. Vamos lá. O bucho australiano é um sistema maravilhoso. Eu conheci o bucho australiano em 97 e em 2014 tive a alegria de ser convidada pelo Ian White, que é o produtor e pesquisador do sistema, para ser uma das professoras. Então, de longo tempo trabalhamos juntos aí com a Cíntia, 2014. E então, com a Cíntia, a gente já está há bastante tempo trabalhando junto esse sistema. E tem aqui algumas imagens para vocês, para nós compartilharmos de uma forma muito, acredito, muito diretiva, como são exuberantes as flores da Austrália, e muito diretivas e assertivas. Pretendo que seja assim também o nosso encontro. Então, Cíntia, eu vou te pedir se você pode passar a primeira imagem, por favor. E a gente não poderia começar com outra essência, senão a flor emblema do sistema do bucho australiano, que eu considero o diamante do sistema, né? Porque é uma essência floral que ela tem toda uma capacidade de demonstrar a força da flora da Austrália. Ela é uma flor muito antiga, das mais antigas da Austrália, e como diz o próprio Ian White, quanto mais antigas essas flores, mais conhecimento e sabedoria elas têm, e, portanto, muito mais elas têm para nos oferecer. Assim, vocês estão vendo aí na imagem que são flores individuais amontoadas, né? E que estão suportadas aí por brácteas. Então, esse sistema e essa flor, ela é em si um sistema, né, de flores. E quando ela está fechada, diz o Ian White, porque eu não tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, mas que ela tem o tamanho da nossa mão fechada, portanto, o tamanho do nosso coração.
Esta é uma essência floral utilizada quando nós vivenciamos momentos muito extremos, muito difíceis, que exigem muito de nós. A palavra waratah, como vocês podem ver, war significa comumente no inglês para nós, guerra. Mas para os aborígenes, war significa lindo, algo que é belo. Então, o que podemos tirar de belo das nossas guerras pessoais, dos nossos conflitos emocionais, né? Então, a waratah, ela entra no nosso processo aqui como uma flor que traz muita força, muita coragem, tenacidade e perseverança nesses momentos difíceis que nós vivemos. Dentro do olhar psicopatológico, eu entendo que a waratah é sempre uma flor que ela meio que tira a gente, né, dos momentos mais difíceis. Então, é como se ela puxasse a gente de lá do fundo e trouxesse de novo a gente para ter uma força de encarar a vida. Pode ser usada, por exemplo, em situações de transtornos de humor, que é o mais evidente aqui, que é uma depressão severa. Então, mediante episódios, né, que já vão se acumulando dentro de um processo depressivo, na medida que a gente tem aí um contexto de uma depressão mais severa ou de ideações suicidas. Esta é uma essência que, por associação dos padrões emocionais que ela reverbera, que ela ajuda, pode ser uma essência de complementariedade de qualquer tratamento nesse sentido. É também uma essência que nós podemos lembrar em momentos onde existem ali, por exemplo, num transtorno borderline, né? Quando a pessoa está trazendo também questões mais hostis contra si mesma. É como se, na verdade, a gente não temos tempo para abordar mais profundamente, mas no transtorno borderline, na bipolaridade, a pessoa está numa extrema guerra interior, né? Tentando buscar a si mesma. Normalmente, esses transtornos emocionais fazem com que as pessoas busquem em si quais são as necessidades internas e como é que ela vai lidar com isso de forma a superar e suplantar novos estágios da vida. A waratah é, sem dúvida, também uma essência muito importante no transtorno do estresse pós-traumático e é, como disse a Tereza agora há pouco, falando um pouco sobre isso, hoje nós estamos vivenciando algo que nós ainda não sabemos, não temos ideia do que nós vamos propagar na frente, nós vamos encontrar lá na frente em termos de consequências desses transtornos da pandemia. Mas nós conhecemos estresses traumáticos de diversas situações nas nossas vidas. E como se diz do transtorno de estresse traumático, a gente tem na vida o que a gente chama de capital T e little t. O que é isso? O trauma com T maiúsculo e traumas com T's minúsculos. Então, é possível que uma pessoa tenha vivenciado algo absolutamente traumático, como um acidente, como uma perda violenta, mas se nós pensarmos no nosso dia a dia, nós também enfrentamos pequenos traumas. Então, a waratah pode nos ajudar em momentos bem pontuais, bem específicos, como também algo que percorre as nossas vidas e que a gente precisa estar, de alguma forma, lidando com qualquer colapso emocional que possa acontecer. Cíntia, a próxima, por favor. Dog Rose of the Wild Forces, né? Esta é uma essência floral de um arbusto de 2 metros de altura e que tem um tronco muito resistente, mas curiosamente essas florzinhas que nascem todas grudadinhas umas nas outras, elas gostam de se fixar direto no caule, vocês podem observar, elas estão coladinhas no no caule. E já o Ian White preparou essa essência floral num local muito curioso, porque ela dá exatamente numa catarata, onde tem um fluxo de água, e chama-se Mackenzie Falls, e o Ian foi até ali para preparar a flor, né? Ele até brinca com a gente, ele fala assim, olha, ali eu aprendi a ser fotógrafo,
também, porque ele estava, ao mesmo tempo que ele estava curioso de entender aquela flor e fotografá-la, ele também estava pensando em preparar a essência floral. E assim foi a essência floral reverberando ali aquele momento onde o Ian, ao encontrá-la e prepará-la, ele lida com uma situação de perigo, né? Naturalmente, essa é uma essência floral também relacionada às nossas emoções mais intensas, mais turbulentas. E qual é o maior perigo que podemos ter também no sentido de contra nós mesmos? Então, pensamentos descontrolados ou atitudes de descontrole que possam acontecer tanto para nós quanto para alguém. Então, esta perda de controle, este medo da perda do controle, nos florais de Bach a gente faria uma associação com Sherry Plum, no Dog Rose of the Wild Forces, é uma essência muito curiosa, porque ela trabalha numa espécie de bomba-relógio, né? Está prestes a explodir alguma coisa. Então, por exemplo, as pessoas que vivenciam episódios de pânico, elas começam a ter medo de ter novamente um episódio de pânico. E então elas passam a ter medo de ter medo. A Dog Roses pode ajudar muito em episódios de pânico, em situações de histeria coletiva, quando as pessoas ficam altamente perturbadas com algo que está acontecendo no coletivo. É uma essência interessante também. Eu vou ter que pedir para a Márcia, desculpa, Márcia, alguém esqueceu de desligar o seu microfone e está fazendo muito barulho, não sei se está pondo a mesa, derramando água numa jarra, a gente está aqui imaginando o que você está fazendo aí na sua casa. Eu peço o favor de você desligar o microfone. Agradeço muito, desculpa, Márcia, a interferência. Imagina, eu também estava ouvindo. É uma solução, emudecer todos e você libera só o meu e o seu depois. Também pode ser uma alternativa. Eu posso tentar fazer isso depois. Tá bom. Então, temos lá, como eu estava falando para vocês, tem um outro transtorno muito importante, gente. Vocês têm ideia que no Hospital das Clínicas, aqui no Instituto de Psiquiatria, o quarto andar inteiro do Instituto ele é voltado para transtornos do impulso. Então, hoje em dia, nós temos diversos transtornos diferenciados, entre eles automutilação. Então, o Dog Rose of the Wild Forces é excelente para essas pessoas que têm impulsos de irem contra si ou contra os outros. Então, esta seria uma essência muito interessante. Nas atitudes um pouco desatinadas dentro de um processo borderline também, quando a pessoa começa a ter ideias recorrentes de suspeita e então ela perde os limites. É uma essência floral que também dentro do transtorno de ansiedade pode ser muito interessante, mas queria que vocês ficassem com a ideia do Dog Rose of the Wild Forces para que vocês possam justamente entender a questão do ferir e ser ferido. Ideações de ferir e ser ferido, né? Compulsões relacionadas a isso, tá? Trazendo principalmente um equilíbrio e uma sanidade de volta ao indivíduo nesses momentos de turbilhão, tá bem? Cíntia, a próxima, por gentileza. Borônia. Borônia é uma essência floral muito linda. Gente, ela é da mesma família que a arruda e o limão. É da família das rutáceas. Então, quando a gente fala em arruda, a gente já pensou em dar uma limpadinha no astral, né? E quando a gente pensa em limão, o limão também ele tem essa característica muito forte de limpeza. Então, o que a borônia tem a ver com isso? Muito bem, essa florzinha de 4 pétalas e 8 estames no centro, como vocês podem ver. Olha o mouse para mexer aqui, Cíntia. Então, mas vocês podem ver aí. Então, é uma essência que vai trazer clareza de pensamento. Gente, borônia é uma essência floral sensacional para a gente trabalhar com os nossos pacientes que têm episódios ou que estão desenvolvendo um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo. Então, pensamentos que ficam ali obsessivos, uma pessoa que está com ideias fixas, obcecada em algo. O que a borônia faz? Ela serena a mente e facilita os processos de concentração. Próximo, Cíntia, por favor.
Já a Flannel Flower também não podia deixar de trazer, e eu queria que vocês observassem, por gentileza, na imagem, que ela é uma flor, né? Essas brácteas brancas, né? Que a gente pensa que são as pétalas, na verdade são brácteas, porque no centro dela é que vocês vão ver uma série de florzinhas. Mas essas brácteas, elas têm uma textura muito macia. Daí o nome Flannel Flower, né? Então, flannel vem flanela, então é como se fosse mesmo uma textura muito macia. E esta flor, nas pontinhas dela, vocês podem ver em algumas delas, elas têm um tom um tanto esverdeado. Então, como se fossem mãozinhas e as unhas dela, né? Então, é uma essência floral muito interessante para as pessoas que tiveram traumas de contato. Esses traumas de contato podem ser referentes a abusos, né? Abuso sexual, violência sexual, mas não apenas, também violência verbal. Então, o Flannel Flower é uma essência floral do bucho australiano que vem trazer para a gente, né, a capacidade e a habilidade de lidarmos com os outros, de tocarmos o outro, de tocarmos a alma do outro com maciez, de uma forma sensível. Vai ser muito útil tanto para as pessoas que vivenciaram os traumas e que então têm uma certa uma aflição de serem tocados, né? Vivenciaram muita ofensa, muita violência verbal, muita humilhação, e também para aquele que, no caso, é a pessoa que transmite, né? É o agressor também. Então, serve tanto para um quanto para o outro. Cíntia, por favor. Fringed Violet, uma linda essência do sistema, né? Como vocês podem ver, é uma liliácea. Ela tem aí 3 pétalas com esses cílios ao redor dela. E ela tem essa cor, né? Púrpura. E para nós, né, o Ian White entende que esta flor, e ela é bem pequenininha, viu, gente? Aqui na imagem ela está sortuda aqui, mas ela é bem pequenininha. E o Ian White escolhe essa flor para ser a flor que vai nos dar proteção para o nosso campo psíquico, para o nosso campo etérico, para a nossa... Ele diz que é uma essência floral para quando a nossa aura está rompida. Então, vejam bem, o que pode romper o que ele chama de aura, o que pode ser danificado no nosso sistema psíquico. Todas as vezes que nós levamos um choque, nós nos sentimos paralisados, o trauma é algo que às vezes deixa a gente estagnado na vida, né? E eu digo sempre interditado. Então, você fluía na sua vida e algo acontece, interdita você ali. E dali, você muitas vezes fica com muita dificuldade de avançar para outros estágios na vida. E se avança, parece que arrasta correntes. Então, a Fringed Violet, ela vai ajudar você a trabalhar com esse momento no qual, de alguma forma, você estagnou e, com isso, você rompeu o seu campo de proteção, ficando vulnerável a diversas situações que lhe acontecem, tá? Então, a Fringed Violet é uma essência floral que atua não só na purificação, mas principalmente na proteção da nossa estrutura egóica. Pessoas que, por exemplo, sofreram surtos psicóticos ou tiveram dentro do quadro borderline alguns acessos irrompantes, é como se essa pessoa também abrisse. Então, a Fringed Violet ajuda a recompor essa paz, essa serenidade e auxilia a essa proteção. Cíntia, vamos para a próxima. Querida, um minutinho, A gente isso, já não, passou. Pepe, é a última, a última. Então, aqui vocês estão vendo a Pink Mula Mula, que na verdade eu trouxe essa flor porque ela retrata a questão de um sofrimento, está dando interferência, um sofrimento profundo, emocional, que faz Deixa com que a pessoa... eu vou só pedir
para a Vivian, para a Suzana, para todas as pessoas desligarem os seus microfones. Desculpa, Márcia. Imagina. Então, a Pink Mula Mula é uma essência floral do bucho australiano, que ela parece esse pomponzinho, como vocês estão vendo, que traz em si o cor-de-rosa. E o cor-de-rosa também aqui tem a relação de trabalhar com as nossas emoções, principalmente para pessoas que tiveram sofrimento profundo e que com isso elas se fecham e passam a se sabotar no decorrer da vida para viverem novas situações. Então, para fechar, eu queria dizer para vocês assim, como a Pink Mula Mula, ela tem uma mensagem que é assim, confia na vida, abra-se novamente para amar, supere e vá, siga, haja com paixão, confie sem medo, abra-se para a radiância de ser quem você é e viva a vida sem medo. É isso, Cíntia. Obrigada, Márcia, querida.